almoço ou estão fazendo outros horários. E a sala vai ficar aberta todo o período. E outra coisa, eh, esse particular evento do Lead Forge vai estar sendo gravado, tá? Então está sendo gravado a partir de agora. Então, caso vocês se sintam, ele está sendo gravado. E meu nome é Juraci Antunes, I'm a HR Office, parte do grupo de recursos humanos da Organização Mundial de Saúde. E eu vou estar sendo o moderador aqui hoje para vocês. E como eu estava falando, usem o chat, façam perguntas, tem ali os botõezinhos para dar palma, coração. Se você se identificar com alguma parte, se alguma coisa que o Edmundo estiver falando faz parte, fiquem à vontade. E é, tem a questão, se você tiver de outros idiomas, tem a questão do áudio para tradução, que também pode ser usado, mas acredito que hoje, pessoal, é só para falante da língua portuguesa, então, por favor, se mantenham em relação a isso. E esse webinar, essa conversa que a gente está tendo hoje, é parte de sessões chamadas do Lead Forge, que vão estar sendo criadas em português, francês, inglês, espanhol e árabe. Caso alguém fale outro idioma, queira fazer uma outra perspectiva, por exemplo, eu estou aprendendo francês, então eu vou tentar fazer as de francês para ver como é que está a minha audição, como é que está a minha língua. Então vai ser muito bom fazer parte disso. Fazendo todo esse housekeeping, toda essa questão de organização, vamos à parte principal, que é apresentar a pessoa do dia, é apresentar a pessoa que vai vir aqui compartilhar a história. Eu gostaria de dar muitas boas-vindas ao Edmundo Werner. Ele tem mais de 35 anos de experiência em desenvolvimento sustentável. Ele entrou para a Organização Internacional do Trabalho em 2004. Ele já foi líder do programa das Nações do United Nations Volunteer Programs através do programa de voluntariado. Ele é consultor da Organização Mundial de Saúde, Banco Mundial, a Nações Unidas para a Habitação, para a Comissão Europeia. Tem formação acadêmica em Planejamento e Desenvolvimento e Urbanismo. E é uma pessoa que tem a trazer muito, tem uma experiência fantástica e com certeza vai ser muito inspirador ouvir a história dele. E para começar, Edmundo, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por estar aqui hoje na sua agenda bem corrida, bem lotada. E para começar essa conversa, o que motivou você a se juntar às Nações Unidas, e como a sua trajetória profissional evoluiu ao longo do tempo? Bom, primeiramente, muito obrigado, Juraci, muito obrigado, Sina, obrigado ao UNV por essa oportunidade. É um prazer para mim estar aqui com todas e todos. Vocês podem me escutar bem? Tá ok? Sim, né? Qualquer coisa, Juraci, você me dá um toque. Para responder a primeira pergunta, eu sempre quis ter uma carreira internacional, não necessariamente na ONU, mas sempre me motivou trabalhar em lugares diferentes. A minha primeira graduação, né, a- o estudo de graduação foi em arquitetura, já que seria muito difícil ser um arquiteto de renome internacional como Oscar Niemeyer. eh, e geralmente, quer dizer, os arquitetos que têm muito renome, a obra deles vai para outros lugares, né? Eles são internacionais, eles podem ser internacionais baseado no escritório deles. Eu sabia que seria muito menos difícil, digamos assim, ser internacional eu indo para outros lugares. Seria muito difícil de eu lá em vários lugares do mundo. Dentro dessa perspectiva, assim que eu formei, com menos de 2 anos de formado, eu fui para Moçambique trabalhar como arquiteto em urbanismo. Naquela época, ainda o país era muito jovem, tinha muitos estrangeiros, colegas participando de colegas, e eu fui para Moçambique como um primeiro passo da minha carreira. Eu achei que de lá eu fosse conseguir ir para outros países e fazer uma carreira internacional assim, pulando de um lugar para outro. Não foi fácil,
E aí eu resolvi, em vez de batalhar um contrato atrás do outro, eu resolvi ter uma carreira em uma organização internacional. Naquele tempo, né, eu estou falando dos anos 80, existiam muito menos ONGs do que hoje, e o meu próprio conhecimento de agências internacionais era muito limitado, e eu não conhecia outras agências além, ou outras organizações muito além da ONU. Se eu conhecesse, por exemplo, a Cruz Vermelha naquela época, se eu soubesse que a Cruz Vermelha, né, para dar esse exemplo, também trabalhasse com questões de habitação, abrigo, assentamentos humanos, eu poderia até ter aplicado também, mas eu não sabia. Eu achei que a Cruz Vermelha era só para saúde, refugiados e crises humanitárias. E ainda em Moçambique me deram uma sugestão de doutorado para facilitar a minha aplicação, né, as minhas tentativas para trabalhar na ONU. Então eu voltei ao Brasil depois do contrato de Moçambique, continuei trabalhando como arquiteto durante alguns anos e aplicando para mestrados, né? Acabou que eu consegui fazer um mestrado no Reino Unido, em Brighton, perto de Londres. Depois eu fui fazer doutorado em Londres. Logo depois do doutorado, eu consegui um trabalho na área de saúde urbana, na Escola de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Londres. Lá eu comecei a dar consultoria para agências da ONU, o que foi já um primeiro contato, um primeiro passo, na minha carreira aqui. Depois da Escola de Medicina Tropical da Universidade de Londres, eu passei 3 anos como professor convidado na Universidade de São Paulo, no Brasil, na USP, mas eu já estava muito envolvido com essas consultorias internacionais, inclusive também, Juraci, para a OMS, num projeto que chamava Cidades Saudáveis. Aí abriu uma vaga na UNV, no escritório geral, principal em Londres, sorry, Londres não, desculpa, em Bonn, na, na Alemanha, uma vaga para um técnico especialista em desenvolvimento urbano, que é exatamente a minha área, né? Então, eu fiz o concurso, fui aprovado e trabalhei 6 anos na UNV, em Bonn, né, do que eu tenho muita saudade e muito orgulho, mas foi um contrato limitado, não é? Infelizmente, não foi um contrato vitalício. Eu tinha que renovar todo ano, né, aquelas dificuldades que todos nós sabemos e passamos, né? Mas então de lá eu fui com um outro contrato com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, né, onde eu fiquei até eu me aposentar na ONU, aposentar por idade compulsoriamente, e depois que eu saí da ONU em 2020, eu continuei trabalhando, mas também fazendo pesquisas e consultorias, algumas também para órgãos da ONU, como a Unicef, a Unesco, desculpa, são várias agências. É, eu fiz lá em Moçambique também. Fiz um projeto para o gerenciamento do patrimônio cultural na ilha do Ibo, do qual também eu tenho muito orgulho e muita saudade. E atualmente eu estou passando um ano em São Paulo, no Brasil, no Centro de Estudos das Favelas, na Universidade do ABC, né, na Grande São Paulo. Então, é isso, Juraci. Obrigado pela pergunta. Essa é a minha E- resposta. Muito obrigado. É interessante, né? Como você fala da questão, tipo, se eu soubesse da questão da Cruz Vermelha, por exemplo, como é que a gente traz a questão de conhecimento, né? Porque assim, quando a gente começa a ver as coisas ao decorrer do tempo, a gente percebe a importância dessa questão de linha de conhecimento, desse networking.
de saber as coisas. E como você mesmo disse, né? Quando a primeira porta se abre, outras portas vão se abrindo. E é uma coisa que é interessante aqui do nosso programa, das Nações, do Voluntariado das Nações Unidas, é exatamente isso, é criar essa oportunidade de criar uma linha de raciocínio e de criar essas conexões, porque da forma que você fala, Júlia, eu poderia saber mais sobre outras entidades, sobre os outros mecanismos, e é exatamente isso que a gente está promovendo aqui, né? A gente está promovendo essa questão de cultura, de saber e como a gente pode abrir para os outros essa visão de outras oportunidades dentro do sistema. Muito obrigado, isso eu acho muito importante pegar esse primeiro ponto, que é a questão do conhecimento, da linha de expansão. E isso me passa para a minha próxima pergunta. Quais foram as lições mais importantes que você aprendeu através das suas experiências e desafios? Tá certo. Bom, obrigado por essa outra questão, pergunta, Juraci. Ainda voltando um pouco na primeira pergunta, né, para fazer uma ponte. é, Bom, naquela época, como eu falei, eu tinha um conhecimento. Quando eu comecei a vislumbrar trabalhar na ONU, eu tinha um conhecimento muito limitado de outras opções de relações internacionais, de trabalhos de cooperação internacional, não é? Eu mencionei a Cruz Vermelha porque depois eu descobri que a Cruz Vermelha, na minha área de arquitetura e urbanismo, tem muita atividade, mas eu descobri tarde. Não que quer dizer que, se eu tivesse descoberto, eu teria abandonado a ONU. Não é? Porque eu tenho muito, de novo, muito orgulho e satisfação de ter trabalhado na ONU. Mas tem um lado também que eu não conhecia outras oportunidades na época. E já é uma dica, complementando aí o que o Juraci falou, uma dica de ficar, de ver essas conexões, ver essas outras oportunidades. E também eu vou falar um pouco disso, ficar atento, que não é só a ONU, né? É procurar, se vocês quiserem trabalhar na ONU, ótimo, mas também fiquem atentos a outras oportunidades, que tem outra oportunidade também excelentes fora da ONU. E sobre a segunda pergunta do Juraci, quais as principais lições que eu aprendi das minhas experiências? Para resumir, bom, eu vou colocar três lições. A primeira é a necessidade de especialização técnica. Não é ideal hoje em dia, não é, com tanta competição, a candidata ou o candidato ter pelo menos um mestrado ou especialização. Não necessariamente doutorado, porque doutorado já entra para uma área acadêmica de pesquisa, mas também não é mal ter doutorado, claro, mas muita gente já sai da universidade e começa a procurar emprego, lógico, sem dúvida, mas com o tempo é ideal ter uma especialização e ter um diferencial técnico. Não é? Hoje em dia tem muita gente fazendo meio que de tudo. Eu vou falar disso depois também. Mas então, especialização ser bom. Isso é a primeira. A segunda, além da especialização técnica, ter habilidades comportamentais. Não é? É o que hoje em inglês se chama de soft skills. Que eu saiba, a tradução para português seriam habilidades comportamentais. Né? No começo da minha carreira, eu achava que a única coisa importante era ser um bom técnico. Não é? Se você conhecesse a sua. Desde que você fosse uma pessoa educada, diplomática, etc. Mas não é suficiente. Mas, além de ser um bom técnico, você precisa de ter comunicação, empatia, trabalho em equipe, saber fazer trabalho em equipe, proatividade, adaptabilidade. Isso tudo é essencial. Então, eu fiz isso tudo meio que por instinto de sobrevivência. Mas, assim, a lição que eu tive é que isso é fundamental e é bom manter isso em mente. A terceira e última é a habilidade política, o que é um pouco diferente da comportamental. Dentro do lugar de trabalho.
lidar com relacionamentos, digamos, complexos. Isso é fundamental para a sobrevivência dentro de qualquer organização internacional e mesmo em outras. Bom, aí, então eu sugeriria essas três lições. Obrigado. Muito obrigado. E uma questão que é interessante, né? Porque assim, ao longo do tempo a gente sempre pensa em uma forma, mas a gente nunca para pensar muitas vezes na questão de ter o nível acadêmico, a capacidade, e muitas pessoas elas focam tanto em crescer, em criar uma visão, tipo, eu preciso ser o melhor, eu preciso ter um doutorado, eu preciso ter um mestrado, mas elas esquecem que muitas dessas vagas das Nações Unidas, somente as vagas internacionais, você vai ser um gerente, você vai ser um time, e criar essas habilidades comportamentais, esses soft skills que você falou, é exatamente o que faz isso, né? Porque assim, nossas entidades, elas são políticas. E mesmo que você fale assim, não são só oportunidades dentro das Nações Unidas, existem outros mecanismos, existem, por exemplo, a União Europeia, outros que podem te dar essa oportunidade, mas assim, são mecanismos políticos. Você tem que saber lidar não só com a política em si, mas as políticas internas, a questão do relacionamento humano, a questão de crescer no ambiente. Com certeza, uma pessoa que chegou no seu nível, você trabalhou em tudo isso. E na questão dessa questão de falar da questão de soft skills, de habilidades comportamentais, veio a minha próxima pergunta, que é quais estratégias ou ações o ajudaram a avançar na sua carreira? Qual é como é que eu poderia dizer, o segredo? É. Bom, eu gostaria muito de poder é, a- revelar ou explicar um segredo, se é que tem um segredo específico, né? Mas baseado ou seguindo ao que eu já falei, eu precisava de. O que eu fiz foi de investir ao mesmo tempo em habilidades técnicas e em habilidades comportamentais. Em termos das segundas, né, dos chamados soft skills, eu, eu, eu estava fazendo por instinto. Eu não sabia, na época não tinha muito, quer dizer, eu já sou uma geração muito nessa questão dos soft skills, como se fala hoje. Então, mas assim, hoje olhando para trás, né, na minha carreira, eu vejo que por instinto de sobrevivência eu investi nos soft skills, e se eu não tivesse feito isso, eu não teria sobrevivido no ambiente profissional que eu trabalhei. Talvez ninguém tivesse sobrevivido, né? Agora, quando a gente tem esses soft skills, né, essas habilidades comportamentais já claro, conscientes, fica mais fácil de investir nelas, né? Bom, outra estratégia era, não era, foi me posicionar no mercado de trabalho. Na época, eu estava investindo muito, o que eu fiz foi investir muito em publicações, o que sintonizava com uma habilidade que eu tinha de escrever. Eu tinha essa vocação, né? Então eu usei essa vocação que eu tinha, essa facilidade de escrever, para trabalhar, para investir em publicações. Se eu tiver, como eu falei com vocês, eu estudei arquitetura, trabalhei como arquiteto durante um tempo, mas eu percebi que eu não tinha tanta vocação para artes, né, incluindo desenho arquitetônico, etc. Se eu tivesse, talvez eu poderia ter usado isso mais como uma vantagem comparativa, não é? Mas assim, como a minha área era mais de análise e de escrever, eu baseei muito nisso. Outra estratégia muito específica também, na minha época, mas eu acho que tem a ver hoje também, foi participar muito de conferências, de eventos profissionais. Por que isso? Por um lado, para, como é que eu poderia dizer, para me expor mais, e por outro lado também, porque as pessoas, os grandes profissionais, eles estão mais disponíveis numa conferência. Para você ir no escritório de uma pessoa já famosa, digamos assim,
para você falar com ela, é muito difícil de marcar uma entrevista, não é? Agora, numa conferência, elas estão lá, é muito mais disponível, não é? Hoje também se aplica não pela falta de outras maneiras de comunicação, mas talvez pelo excesso, não é? Todo mundo recebe milhões de e-mail, WhatsApp, mensagem no Instagram, etc. Então, assim, se você conseguir falar com a pessoa num evento, vale a pena. Então, eu fiz isso dentro da ONU. Uma coisa importante que eu fiz também foi aliar conceituação com estratégias práticas. Não é? Muito trabalho na ONU tende a ser muito genérico, não é? Conceitual, sugestões de políticas, mas assim, quando você percebe a realidade do campo, isso ajuda a colocar a conceituação de uma maneira mais impactante. E nisso aí eu vou, quer dizer, também posicionamento político, não é? Como eu não tinha muita habilidade política naturalmente, eu tive que fazer muito esforço, mas eu já estava fazendo essa questão política, né, que o Juraci mencionou muito bem, só que eu não tinha essa visão, né? Então, talvez uma contribuição para vocês é que eu estou colocando essa visão mais clara aqui, né? E essa questão do prático e do conceitual, eu acho que é importante unir as duas. Também só ser prático, se a pessoa só for só prática e não tiver nenhum conceito por trás dela, ela está perdendo, quer dizer, né, dentro desses organismos internacionais é importante também ter um equilíbrio, ter uma visão conceitual também. E muita gente gosta de falar que elas são práticas, elas são daquelas que fazem as coisas e não que ficam só pensando. Tem essa diferença, às vezes, pelo menos no mundo da língua inglesa, né, entre os práticos que fazem acontecer e os pensadores. Então, eu vou terminar minha resposta com uma piadinha que já aconteceu comigo, como eu escrevia muito e como eu tive doutorado, etc., alguns colegas da ONU gostavam de tirar fazer certas brincadeiras comigo, dizendo assim, ah, lá vem o pensador, dizendo assim, ele só pensa e nós somos os que fazemos na prática, né? Aí a minha resposta para eles era assim: olha, eu sou um prático também. Eu gosto de fazer as coisas. Só que eu gosto de pensar antes de fazer qualquer coisa. Entendeu? Então é para dizer que as duas são importantes. Terminei a minha resposta. Muito obrigado. É tanta coisa junto que, assim, é até difícil eu conseguir fazer, como poderia dizer, uma síntese dela. Mas o que eu consigo entender é o seguinte: uma coisa que eu percebo é o seguinte, que a gente chama de old school, da escola antiga, né? Então, é a questão do face to face, cara a cara. Você ir no evento, você virar pra pessoa, oi, tudo bom? Você tem um minuto, conversar. Porque, assim, a gente tá tanto na questão de mídia social, de milhões de WhatsApps, milhões de grupos, de Instagrams, TikToks e de e-mails, que assim, a gente acaba não prestando atenção. Mas hoje em dia também é meio difícil, mas assim, a gente consegue aquele momento de encontrar uma pessoa, de encontrar com ela e dar um aperto de mão, conseguir falar por 2 minutos, é mais impactante do que um e-mail com 5 páginas. Porque aquilo é visível, é tático. E eu acho que isso é interessante, eu também me sinto dessa forma. E o que você falou realmente, Edmundo, a questão de ser prático, porque na realidade, assim, a gente tem tanta gente assim que a gente vai. Maioria dos povos, assim, eu trabalho com recursos humanos, e todo mundo quer assim, ai, não, não é meu problema, não é meu problema. Um fica jogando pro outro e ninguém quer resolver nada. Mas quando você é prático, quando você vai, quando você resolve, é que faz a diferença, porque você é visto como uma pessoa que resolve as coisas. Não, não. Eu vou pro Edmundo porque ele vai me dar uma resposta. Pode ser um não, mas é um não, não vai ter enrolação, vai ser direto no ponto. E ser prático, acredite ou não, dentro das Nações Unidas é algo muito difícil de encontrar, porque é a questão de assumir responsabilidade, de assumir a liderança. Isso é muito importante pra gente. E cria-se uma marca com isso. E falando de questão de praticidade, de ser prático, de fazer acontecer as coisas, o-
Só uma questão, pessoal. Quem tiver pergunta, pode colocar no chat. Assim que a gente terminar as perguntas que a gente organizou de antemão, a gente vai vir para as perguntas que estão no chat. Então, podem ficar mandando, podem escrever que eu. E se você tiver alguma questão também quiser falar, vai ter um espaço daqui a pouco para fazer suas perguntas. Mas continuando aqui, falando da questão de praticidade, de coisas práticas, de ser prático. Que conselhos práticos você poderia dar aos voluntariados, às pessoas que estão aqui hoje, para aplicarem imediatamente no crescimento das suas carreiras dentro das Nações Unidas? Bom, Juraci e colegas, decorrente, não é, baseado no que eu falei anteriormente, eu sugeriria investir ao mesmo tempo em habilidades técnicas, comportamentais e políticas. Não é? Usar o máximo possível, cada um de vocês, as suas respectivas vantagens comparativas. No meu caso, né, como eu mencionei, foi uma certa facilidade para escrever e eu também procurei muito não sair da área de urbanismo, que era a minha formação original. A grande parte das pessoas nas Nações Unidas, ou pelo menos as com quem eu lidei, elas tinham formação na grande área, digamos, de ciências sociais. E eu tinha a formação na área de urbanismo, então era um diferencial, né? Claro que eu tinha que ter a oportunidade de fazer trabalhos eh, naquelas áreas, né? Mas eu tentei manter essa vantagem comparativa, digamos, né? Vantagem comparativa pode ser não só uma área de conhecimento, pode ser línguas. De repente, um de vocês fala, se for brasileiro, por exemplo, né? Nós somos, ou moçambicano, ou outro país de língua portuguesa, de repente, um de vocês fala também sei lá, mandarim, o que já abre uma oportunidade de conexão com a China. Então tem que deixar isso claro, né, que é uma vantagem comparativa, ou conhecer uma região geográfica que seja diferente do seu país, etc. Então tentar maximizar, manter na área técnica que vocês estão. Não é? Por exemplo, na UNV, como era uma agência da ONU que trabalha com questões de voluntariado. Eu entrei como urbanista, como eu já expliquei, mas existia, o que é natural, uma fonte, uma atração para que eu pudesse trabalhar em outras questões de voluntariado, que tudo bem, não é? Mas assim, eu lutei muito para manter a minha é, uma conexão com o que eu sabia melhor. Na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tinha uma pressão muito grande para trabalhar na economia do trabalho em geral. Na Escola de Medicina Tropical da Universidade de Londres, onde eu também trabalhei, tinha também uma pressão muito grande para trabalhar nas questões de saúde, né? Então, eu poderia facilmente ter saído da área de desenvolvimento urbano. Muita gente faz isso. Eu vi inúmeros colegas dentro das Nações Unidas que eles mudam de área, o que tudo bem, não é? Se a pessoa tomar essa decisão. Agora, eu diria que é um pouco arriscado, principalmente no ambiente profissional hoje em dia, que tem contratos muito curtos. Quer dizer, se você sai daquela área que você conhece bem e depois o contrato acaba, aí o que que acontece? Como é que você vai voltar para a área que você conhece bem se você diluiu um pouco as suas atividades, né? Então tem que pensar nisso e também em termos de sugestões práticas, né? Se vocês querem investir na ONU, claro que tudo bem, né? Tudo ótimo, mas não percam de vista outras oportunidades, como o Juraci e eu já mencionamos aqui de maneiras diferentes, inclusive o setor privado ou grandes empresas internacionais, se vocês querem ter uma carreira internacional, pode ser no setor privado também. Vamos lembrar
que às vezes a gente esquece disso, mas nós estamos numa economia de mercado, não é? As empresas que produzem são aquelas que geram a riqueza dentro do sistema que nós temos hoje em dia. Parte desse lucro é repassado para os governos através de taxas e através eh, de, pá, Im- de Impostos? taxas, né? E está entrando algum tipo de ruído aí, Oh, não desculpa. sei se com vocês. Mas então, bom, através de cobranças, parte do que da riqueza do setor privado vai para o governo e os governos repassam parte disso para a ONU. Então, a ONU está na terceira linha de financiamento, digamos assim, né? Então, e quando dá alguns problemas, como está dando hoje no mundo, aí acontece que é mais seguro estar no setor privado. Bom, se acontecer, como pode acontecer com qualquer um, ter períodos de falta de contratos de trabalho, tentem o máximo possível investir em atividades práticas. Tem pessoas que ficam investindo em cursos, o que está bem até um certo ponto. Agora, às vezes, quando a pessoa não consegue um trabalho, não sei o quê, ela faz um curso de pós-graduação, aí depois faz outro, depois faz outro, depois faz outro. Eu lembro quando eu estava na UET, por exemplo, que eu tinha que contratar muita gente em certos períodos. Às vezes eu recebia um currículo de um candidato ou candidata que tinha 5 ou 6 cursos de pós-graduação e não tinha experiência prática. Então ficava difícil de contratar essa pessoa, já que eu não podia dar o trabalho que estava sendo oferecido não era um trabalho de começo de carreira, né? Mas as pessoas também já não eram mais, não estavam saindo da universidade. Como elas não conseguiram um trabalho, elas foram investindo em um curso, depois outro, depois outro, depois outro. Então, qual seria a opção? É tentar fazer algum tipo de trabalho prático. Vocês podem procurar se também investir em consultorias a curto prazo. Muita gente deixa de investir em consultoria a curto prazo, dizendo: ah, não, o que me interessa é um trabalho para a vida inteira, a longo prazo. Tá, tudo bem, mas enquanto não consegue isso, então façam trabalhos práticos a curto prazo e também trabalhos de voluntariado, não é? Que ao mesmo tempo, através do trabalho de voluntariado que vocês dão uma contribuição, vocês adquirem experiência prática no terreno. Então, essas são as sugestões que eu daria, Juraci. Ixi, tem muita coisa aqui para poder criar. E como acho que é na questão das três partes que você falou, da questão técnica, comportamental e política, e aquela coisa, se acho que até uma questão de carreira, né? Quando a gente vai pensando em carreira, assim, eu quero estar aqui, eu quero, como você disse, eu quero trabalhar para as Nações Unidas, mas se eu não consigo esse trabalho hoje, o que eu consigo fazer nesse meio tempo para me ocupar, para mostrar para o recrutador que eu estou fazendo alguma coisa? Então, eu acho que essa questão da consultoria, dos trabalhos de curto prazo, para te dar essa visão de longo prazo, ela é bem interessante e faz sentido, porque, como a gente fala, a gente quer ajudar as pessoas do ponto de vista de recursos humanos, de recrutamento, mas se você não tem nenhuma visão, não tem nenhuma experiência ali, fica difícil. Então, essa questão de trabalho de curto prazo, consultoria, pode ajudar a te moldar enquanto carreira, enquanto profissional, para esse trabalho, para esse sonho, esse desejo que você tenha, seja realidade. Então, muito obrigado por compartilhar isso. E pessoal, essa é a minha última pergunta. Então, tá? Quem tiver perguntas pro Edmundo, pode colocar no chat, que depois dessa vai ser a chance de vocês, tá bom? E
fazendo toda essa perspectiva, como você falou, de trabalhos de curto prazo, de longo prazo. Como a gente falou da sua carreira, você foi muito consultor, você fez diversas parcerias ao longo da sua carreira, você trabalhou com diversas organizações. Então, assim, tudo isso que foi criado foi visto de uma forma dessa forma. E olhando para trás, tudo que você já fez até hoje, você faria algo de forma diferente? Ou teria algo que o Edmundo de hoje gostaria de voltar 30, 40 anos atrás e falar pro Edmundo que estava começando a carreira? Teria algum conselho que você daria para você voltando algum tempo atrás? Obrigado, Juraci. Bom, essa pergunta eu acho que todo mundo meio que se faz, né? Todo mundo já num estágio já adiantado da vida, digamos assim, da carreira, não é? E eu, olhando para trás, eu acho que é normal, se a gente tiver uma atitude crítica, no bom sentido também, crítica construtiva, a gente vê muitos erros e desacertos, não é? Então, como não dá para falar tudo aqui, eu vou priorizar. E, obviamente, se eu tivesse essa oportunidade de voltar atrás, eu diria para o Edmundo no começo de carreira, daria alguns conselhos, ou sugestões. Eu vou dar, vou mencionar duas aqui para vocês, uma mais geral, outra mais específica da minha área de trabalho, que talvez por analogia vocês possam, pensar também. Então, a geral é baseado no que eu já falei aqui sobre as habilidades comportamentais, né, os soft skills e as habilidades políticas. Eu acho que uma vantagem no período atual é que nós já sabemos conscientemente da importância dessas habilidades. No meu, naquele tempo, pelo menos no contexto que eu estava, como eu falei, ou eu pessoalmente, não sei, eu não tinha noção da importância disso, né? Quando eu falei, eu achava que assim, eu tinha que ser um bom técnico e educado, diplomático, pronto, né? Era suficiente, mas não é suficiente. Não é que você vai eh, substituir as habilidades técnicas pelas comportamentais. Tem que adicionar. Infelizmente, é assim o mundo que nós estamos. Você tem que ter boas habilidades técnicas e boas habilidades comportamentais. E também as habilidades políticas. Não é? As três têm que vir juntas. Não é que uma é mais importante que a outra. Agora, se uma delas não existir, isso vai pesar muito negativamente. Então, é ter consciência disso e se preparar, não é? Quer dizer, como você se prepara tecnicamente, se você é uma engenheira ou engenheiro, ou um cientista social e vai falar do seu ângulo profissional, então se prepara também para, para fazer uma boa performance dentro da área de habilidades comportamentais e políticas. O ponto específico que eu diria para mim mesmo, sabendo o que aconteceu com a minha carreira, é que eu falaria assim, olha, Edmundo, você estudou arquitetura e urbanismo, mas eu acho que seria melhor para você, desde mais cedo, ter estudado mais urbanismo e se talvez baseado em geografia, mais do que arquitetura, eu poderia até ter estudado outra coisa que não fosse arquitetura. A arquitetura, até hoje, é muito a visão do artista, né? A primeira, quando eu falo que eu sou arquiteto, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é assim: o arquiteto é aquele que projeta as casas. Então, tudo bem, né? Agora, esse cara, o Edmundo, vai mexer com ciências sociais aplicadas à construção e urbanismo. O que que é isso? Não estou entendendo, mas tem gente que ainda tem dificuldade de entender o que eu faço. E um cientista social, dentro do conjunto, da rede de ciências sociais, muita gente fala, pô, o cara é um cientista social, mas vindo da arquitetura,
ele não fez graduação em sociologia, ou economia, ou antropologia, ele não tem base direito. Então, eu tive que me provar muito para chegar, para conseguir fazer o que eu fiz. Então, isso, que- qual seria uma lição mais genérica, né? Assim, que, de certa maneira, eu mudei um pouco da minha carreira, né? Então, você tem que se requalificar, não é? Eu acho que seria, acho, que essa seria uma sugestão, requalificar. E, como eu falei antes, a importância fundamental de ter em mente as habilidades políticas e comportamentais e não fazer por default, não fazer por instinto, como eu fiz. Então, nisso aí que eu falaria para mim mesmo, se eu pudesse, para mim mesmo no começo da carreira. Perfeito, muito obrigado por compartilhar. E eu tenho aqui algumas perguntas no chat que eu vou tentar falar elas todas de uma vez só. E aí, no caso, você faz uma resposta para todas. E só para avisar para o pessoal, fiquem até o final. Tem mais um que a gente chama de Fire Chat, que são perguntas rápidas que a gente faz no final, que é parte disso. E tem mais dicas também antes que a gente acabe. Então, faça um esforço para ficar até o final. Eu só vou falar em inglês por 20 segundos para responder uma pessoa no chat. Guys, just for the information, this is a Portuguese only session. As part of the UNV program, we have different language ones. The program is called Lead Forward. So this one is in Portuguese. We do have in Spanish, in Arabic language, and also in French and English as well. So each of them are different ones. So if you like to see Edmundo coming back in the future for an English session only, put your things up, and I'm pretty sure Sina can organize that for the future. But today it's only in English, and I'm so sorry for that if we mislead you and somehow. But that one would be only for the Portuguese speakers, and the recording would be available. I believe you can have the captures, but I don't know if how the good is at the translation. But we can try to see the recording in English in the future. It's not a guarantee, that's a possibility. But again, we might invite Edmundo to come in the future for an English only session. So please stay on, and that's it. Pessoal, desculpa, é só porque teve uma pergunta em inglês. Eu só queria responder ela em inglês. Gu, I'm going to do your question now. So after he gave o Edmundo dá a resposta, a gente volta para você, tá bom? A pergunta do Gu é: Olá, boa tarde. Meu nome é Guland Totakari. Quero saber, para sobreviver no trabalho em que estamos atualmente, o que deve ser feito. Honestidade e trabalho árduo são importantes, mas quero saber da sua experiência. Sou imigrante e preciso saber mais sobre o que pode me tornar melhor e mais positivo nesta área para progredir bem na minha carreira. Essa é a primeira pergunta, Edmundo. E o próprio Gu, back to you. That's only in English, but sorry, but it's only in Portuguese. We can try to get some information for you in English. I'll go ask Sina to get a little bit of that. We can go back to you in a little paragraph in English in the future, okay? But we do our best for the future. E a segunda pergunta é: quais habilidades políticas que mais te ajudaram na sua carreira? E a terceira pergunta é: como lidar com contratos e projetos curtos na ONU? O recomendável é ir se aplicando para outras vagas, projetos internamente. No meu caso, trabalho remotamente e estou sentindo dificuldades em manter o networking com profissionais das agências da ONU. São três perguntas, Edmundo. Juraci, você pode repetir a segunda e a terceira? Como lidar com projetos curtos? Vamos É fazer o isso? seguinte, vamos responder a primeira, seria o honestidade, o que deve ser para sobreviver no trabalho que estamos atualmente, o que deve ser feito, é a primeira. A Do segunda, Gulam? isso. Ok. A A primeira, segunda, a segunda? que habilidades políticas que mais te ajudaram na sua carreira? Ok. E a terceira, a pessoa trabalha remotamente e está tendo que a Rafaela
A pessoa trabalha remotamente e está tendo dificuldade de interagir com o networking com outros profissionais. Qual seria o seu conselho? Ok. Enquanto você está pensando as respostas, a gente vai deixar alguns links aqui, pessoal, para vocês assistirem os outros webinars que já foram criados, tá? Tem todos os recordings, tem muito calendário de evento para o Lead Forward, com outras diferentes línguas também na plataforma do NV. Eu vou deixar para vocês também um link para a parte de coaching, se vocês quiserem agendar um coach para ajudar na carreira, na promoção de vocês. São 4 horas de coach gratuito pelo programa. E também eu vou deixar do UNV Communities, que é muito bom para criar networking com outros UNVs ao redor do mundo. Edmundo, com você, por favor. Ok. Obrigado mais uma vez, Juraci, e aos colegas que fizeram perguntas. Olha, a primeira pergunta, quer dizer, todas elas são importantes, hein? A primeira, inclusive, eu, assim, de certa maneira, todas as minhas respostas, elas abordaram um pouco o, o, o que o primeiro colega aí perguntou, né? Por que que se pode fazer para se tornar melhor? Eu mencionei a importância de manter um diferencial técnico, né? Não virar um generalista. Eu mencionei isso. Eu mencionei a importância das habilidades comportamentais, os soft skills, né? Para ter isso em mente, não fazer como eu fiz por instinto de sobrevivência. Mencionei a importância de também ter em mente as habilidades políticas. Mencionei a importância de usar eh, habilidades diferencial, quer dizer, habilidades que você tem e outras pessoas poderiam não ter. Eu citei, citei um exemplo da minha certa facilidade de escrever, ao contrário da minha dificuldade de desenhar, né, como arquiteto. Mencionei isso também. Mencionei a importância da, da, con- da- do contato pessoal e sugerir eventos como conferências técnicas, não é? Que é menos difícil ou mais fácil de encontrar as pessoas do que ligar para a Unicef ou para a OMS e falar: olha, eu quero ir aí fazer uma visita no seu escritório. Isso é quase que impossível, de certa maneira. Sim, mencionei a importância do trabalho prático, não é? Mesmo que você não tenha um contrato de longo prazo, a importância de contratos de curto prazo, a importância do trabalho voluntariado. Eu acho que tudo isso pode se tornar a pessoa melhor, sendo imigrante ou não imigrante. Então, eu espero que eu tenha respondido a primeira pergunta, não é? Eh, Em termos das habilidades políticas, uma grande, quer dizer, o Juraci também mencionou isso, né? Quer dizer, a ONU é um animal político, não é? Mas, na verdade, eu acho que qualquer organização ela tem a sua personalidade política, digamos assim, não é? Inclusive agências do setor privado, não é? Empresas do setor privado. Então, é muito importante você estudar. Você entra para uma organização, você estudar realmente como que ela se comporta politicamente, qual que é a personalidade política, de certa maneira, dessa organização, e tentar se integrar ou tentar sempre manter isso em mente. E não simplesmente fazer um trabalho técnico do dia a dia. Fazer o trabalho técnico, sim, bem, mas adaptando a personalidade, digamos assim, política da agência. Além de conhecer a personalidade política da agência, tem os micro, digamos, relacionamentos, que isso tem em qualquer lugar,
não é? Assim, no ambiente do trabalho, que as pessoas elas são elementos, são pessoas, são animais políticos também, nós todos, né? Individualmente. Então tem também que ver quais são os interesses da pessoa, não necessariamente para manipular ou alguma coisa que o valha, mas para conseguir navegar no dia a dia, né? Possivelmente todos nós, né, temos chefes dentro de uma agência e o chefe tem outro chefe e o chefe do chefe e cada um tem uma maneira de gerenciar, tem uma maneira de ver o mundo e quanto mais claro isso fica, não é? E mais fácil é de você navegar politicamente, não é? Agora, as dificuldades de rede, de networking, é um pouco decorrente do mundo digital que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, todo mundo fala que, é, como é que eu vou dizer, que recebe centenas de e-mails por dia, algumas centenas também de mensagens de WhatsApp e mensagens de Instagram e Facebook, não sei o quê, a pessoa fala, eu não dou conta, eu não vou responder isso tudo. Então, bom, por um lado, é tentar persistir, não desistir, ao mesmo tempo pensar alguma maneira diferenciada de contactar as pessoas, que não seja apenas simplesmente mandando currículo e falando, ah, olá, eu sou mais um, e, na medida do possível, tentar identificar oportunidades de encontrar uma ou algumas pessoas pessoalmente. E eu posso ficar batendo nessa tecla, mas eventos técnicos são uma porta, não é? Se você vai, se tem um evento sobre criança, não é? Desenvolvimento da criança, a Unicef está promovendo. Se você vai lá pessoalmente, depois das palestras, você vai lá na mesa e aperta a mão de um palestrante, 2 minutos que seja, 3 minutos, e a pessoa não vai necessariamente, possivelmente não vai esquecer isso, né? É muito mais fácil ela esquecer você mandar um e-mail. Então, tentar por aí. É, é isso, Jonathan. Muito obrigado, Edmundo. Então, agora nós vamos para o nosso Fora Chat, que são perguntas rápidas e respostas rápidas. E deve ter ficado uma ou duas perguntinhas no chat. Como a gente não vai ter tempo, eu peço para a Sina copiar elas, mandar para você e depois a gente manda de volta para as pessoas que estiveram aqui, tá bom? Vamos lá. Qual é a competência profissional em que todos deveriam investir? Olha, manter o máximo foco possível, o foco nas habilidades e diferenciais. Isso é uma competência, né? Hoje em dia tem excesso de pessoas fazendo ou tentando fazer muitas coisas em paralelo, né? Ou sendo genéricas. Isso dilui muito. Um livro, um podcast ou um mentor que o influenciou? Um livro chamado Arquitetura para os Pobres, lembrando que eu sou arquiteto de formação. Esse livro foi escrito por um arquiteto egípcio, Hassan Fatih, me ajudou muito a pensar fora da caixa e ver que a arquitetura podia ser muito além de projetos de palácios ou grandes obras. O melhor conselho que você já recebeu? Bom, não tem apenas um. Um deles é manter sempre o foco na prática, como eu já havia dito, né, e não em questões teóricas genéricas. Uma dica de networking para introvertidos. Bom, para bater de novo na tecla que eu já venho falando, né? Vá a conferências técnicas. Ao mesmo tempo que você faz um esforço para se projetar, não é? E vencer a timidez indo nessas conferências, é mais fácil conhecer pessoas em conferências do que tentando bater uma porta dos escritórios delas. O que está a aprender atualmente?
Olha, é meio clichê, mas eu diria que eu estou aprendendo, que eu ainda tenho muito que aprender. Perfeito, exatamente. Edmundo, infelizmente a gente já tem um minuto para fechar aqui. Você gostaria de falar alguma palavra antes que a gente feche essa reunião? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, a você, Juraci, a Sina, ao NV, por essa oportunidade. Eu agradeço aos colegas que participaram de me ouvir e eu sugiro realmente persistir e cada um que ache as suas vantagens comparativas que todos vocês têm e que mantenham o foco nelas que vocês chegam lá. Perfeito, Edmundo. A gratidão em relação a isso. Você poderia só fazer um favor? Foi pedido que você escreva no chat o nome do livro. Você poderia falar de novo, por favor? É, Arquitetura para os pobres. Arquitetura para os pobres. Gratidão. Coloquei aqui no chat. E, Isso. pessoal, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado por participarem. E, assim, é tanta coisa sobre conhecimento, sobre conexões, sobre comportamento, sobre consciência, sobre política, sobre soft skills, sobre ser prático, que não nem dá para fazer um resumo, porque foi tanta informação junta numa história tão grande e bonita. E lembre-se uma coisa. O Edmundo, como nós, como muitas pessoas estão aqui, começou no momento com um sonho, com a carreira, e foi lutando e foi se reinventando. Isso é muito importante para a gente. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ter mais sessões como essa no futuro. O Lead Forward vai ter em português, espanhol, francês e inglês. Como eu disse, quem sabe a gente pode ter o Edmundo de volta aqui para uma sessão em inglês. Sina, you might have Edmundo back for our English session. Would be great. Would be helpful for the others. Essas sessões vão estar gravadas. Caso alguém tenha perdido que queira compartilhar com algum colega, pode ir lá nos links que tem aqui no chat. Pessoal, clique nos links. Tem link para o Coach Program. Inclusive, eu estou lá também com parte do Coaching Program. Tem livro do. Tem conexão para os UNV Communities, que é muito legal para fazer network, para se apresentar, para pegar LinkedIn do pessoal. Faz muito a pena. E na plataforma do NV tem todas as gravações de todos os eventos. Pegue um tempozinho que vocês estiverem ali. Ao invés de estar ouvindo um podcast, vai ali, ouve as nossas gravações, que são maravilhosas, dá para aprender muito. E acompanha newsletters do programa. Tem também um novo canal de WhatsApp, que nem eu estava sabendo disso. Sina, can you add me to the WhatsApp channel? I haven't know about that. Tem tanta coisa que acontece que a gente nem. Eu que achava que eu estava por dentro de tudo, gente. Eu não sabia que tinha um canal do WhatsApp. Tem um canal do WhatsApp. Tem participação no eCampus. E, Edmundo, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui, por ter se preparado na sua agenda corrida, de conseguir esse tempo para fazer isso de forma voluntária. A gente realmente agradece. É muito importante ver que existem brasileiros, que existem falantes da língua portuguesa, que existem pessoas da comunidade que fazem um trabalho maravilhoso, igual o seu. Você é um exemplo para gente. Muito obrigado pelo seu trabalho que você está fazendo com as favelas do Rio no momento. É gratificante ver que a pessoa já aposentou, mas ainda está nativa, está ajudando, está construindo e está lutando para um mundo melhor. Isso é inspirador, isso é motivante. Muito obrigado por isso. A sua história é um exemplo. Nós estamos muito felizes de ter você como parte, de ter você aqui. E essa gravação e todas as outras vão estar na página do United Nations Volunteer Program, do voluntariado. E desculpem por ter ido acima de 2 minutos do tempo. Tentei fazer a minha melhor parte de moderador, mas possivelmente se a gente deixasse aqui, a gente ficaria mais 2 horas tranquilamente. Edmundo, muito obrigado. Você é maravilhoso. Sua Eu que palestra foi agradeço. fantástica.